Turmas, eu sou a professora Alessandra Onesco Portes. Estamos nos reunindo novamente para mais uma aula de matemática. Hoje trabalharemos com polígonos quadriláteros. Porém, eu lembro que ficou uma tarefinha para casa. Fizeram a tarefinha de casa? Atividade 7. Um triângulo tem como medida de seus lados 3 números inteiros e consecutivos, sendo que seu menor lado mede 4 centímetros. Qual o perímetro desse triângulo? Como ele é classificado? Vamos lá? E aí, fizeram? O que vocês obtiveram lá? O menor lado mede 4 centímetros. Então, se nós somarmos números consecutivos a partir de 4 inteiros e consecutivos, né? 4, 5, 6. 4 com 6, 10. Com 5, 15. Então, qual é o perímetro desse triângulo? O perímetro é de 15 centímetros. É um triângulo em que todos os lados têm medidas diferentes. Como que se chama esse triângulo? É um triângulo escaleno. Isso aí? Fizeram certinho? Caprichem nesse caderno, gente. Vamos lá. O que nós teremos então para a aula de... Olha, até fiz um desenho para vocês do triângulo escaleno. Objetivos da aula de hoje. Primeiro deles, compreender e explorar as relações entre lados e ângulos dos quadriláteros. Aplicar o conceito de perímetro de figura plana, retângulo e quadrado na resolução e elaboração de problemas. Isto? O que você vai precisar para esta aula de hoje? Um caderno quadriculado ou folha para anotações. Caneta, lápis e borracha, lápis de cor, régua e esquadro. No caderno de vocês, providenciem esse material e coloquem a data da aula de hoje. Polígonos quadriláteros, um tempinho para que vocês organizem o caderno e o material. E aí, estudantes, vamos lá? Para nós trabalharmos agora com os quadriláteros, nós vamos precisar ter o conceito do que são retas paralelas. Então, primeiro, vamos à construção. Relembrando, né? Ou lembrando o quê? Quando que retas são paralelas? Quando elas não têm um ponto de interseção, né? Isso significa que elas vão se manter sempre a mesma distância. Então, vamos lá? Reta. Então, vamos construir aqui um par de retas paralelas. Olha lá, aqui, isto, apoiamos uma das réguas e a outra régua, que é o esquadro, vai deslizar sobre a reta de apoio. Vejam lá. Opa! Vamos lá? Reta paralelas. Vejam, elas mantêm a mesma distância entre elas e se nós prolongarmos infinitamente não vai haver interseção, ponto de interseção entre a reta R e a reta S. Dizemos que, e usamos exatamente esta anotação, a reta R é paralela à reta S. Isto, perfeito? Então,
Então tá, fizemos a construção. Agora nós iremos fazer a verificação de retas paralelas. A reta R e a reta S são retas paralelas? O que nós fazemos? Nós vamos, de novo, ó, usar uma reta suporte para apoio. Vamos o esquadro, apoiar o esquadro nessa reta suporte. Iremos deslizar. E daí? A reta R e a reta S são retas paralelas. Podemos usar a mesma notação anterior, ó. R é paralela à reta S. Um tempinho para que vocês fixem essa definição, né? E já retornamos. E aí, vamos lá então, retas paralelas. Acompanhe aqui com a prof. Nós temos a reta R, paralela à reta R. Olha lá a construção da reta S. A notação de que as retas R e S são retas paralelas. E como é que fica isto? O paralelismo nos quadriláteros. Acompanhe com a prof aqui. Olha lá. As retas R e S são retas paralelas. Agora vejam lá. Nós temos retas T e U que também são paralelas, né? São perpendiculares em relação à reta R e S, né? E no encontro delas nós temos ali o quadrilátero. Isto. Então, vamos verificar esse paralelismo nos quadriláteros. Quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos de 4 lados, como nós já vimos anteriormente, né? Ó, nós temos ali vários quadriláteros. Dentre os quadriláteros, alguns assumem formas particulares, como os trapézios e os paralelogramos. Trapézios, 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Isto. Então, vejam lá. Um tempo para que vocês leiam. Realizar a leitura? Então vamos lá, vamos verificar. Trapézios, 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Vamos usar a régua e o esquadro para verificar o paralelismo aqui nesse trapézio. Ó, vamos lá, reta de apoio, vamos lá. Olha lá, o trapézio tem 2 lados paralelos, este lado aqui, ó. E já os outros 2 lados
não são paralelos, né? Próximo, vamos lá? O que nós temos ali? Paralelogramos. Os lados opostos são paralelos e congruentes, e os ângulos opostos são congruentes. Olha lá. Lados opostos, paralelos e congruentes, e os ângulos opostos são congruentes. Vamos verificar isso aqui com a prof, nesse material? Bom, os lados opostos, paralelos e congruentes. Quais são os lados opostos aqui? Nós temos este lado é oposto a este e este lado é oposto a este. Eles são paralelos e congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. E os ângulos opostos também possuem a mesma medida. Ó. Vamos lá? Vamos verificar aqui o paralelismo no paralelogramo. Ó. Este lado, paralelo, isso. E aqui, vamos fazer daqui para cá. Olha lá. O apoio, deslizando. Paralelos também. Então, definição, né? Paralelogramos, dois lados opostos paralelos e congruentes e os ângulos opostos congruentes. Para os paralelogramos, nós temos casos especiais, ou seja, algumas particularidades. Qual é a primeira particularidade? Nós vamos verificar no retângulo. O retângulo é o quê? É um paralelogramo que tem os 4 ângulos de mesma medida. Isto? Já outra particularidade acontece no quadrado. Por quê? O quadrado é um paralelogramo que possui o quê? Os 4 lados e os ângulos, os 4 lados de mesma medida e os 4 ângulos de mesma medida também. Tudo bem até aqui? Vamos seguir junto com a prof, então? Vamos lá? Outro paralelogramo que apresenta uma particularidade é o losango. Vamos lá? Qual é a particularidade do losango? Ele possui o quê? Os 4 lados com a mesma medida e os 2 pares de ângulos congruentes. Ó, 4 lados com a mesma medida. E os 2 pares de ângulos apresentam congruência. Vamos lá com a prof, então? Usar essas características, esse conhecimento para fazermos um exercício? Atividade número 1. Com base na imagem a seguir, responda as questões. Tá? Quais questões que nós iremos responder? A questão A. Quantos trapézios? Opa, prof, quantos trapézios estão representados? Vamos lá, então. Um tempo para que vocês analisem e cheguem à quantidade de trapézios representados.
E aí, amados, quantos são os trapézios representados? Retomando a definição de trapézio. Trapézio é o quadrilátero que possui dois lados paralelos. Quais são aqui os trapézios? Nós temos, olha lá, deixa eu colocar aqui que fica mais visível, né? Este é um trapézio, os dois lados paralelos. Qual mais que nós temos trapézio? Ali nós temos um trapézio, ó, os dois lados paralelos. Seguindo, aqui também nós temos trapézio, ó, quadrilátero com dois lados paralelos. E o último trapézio aqui, ó, dois lados também paralelos. Então, quantos são? 1, 2, 3, 4. Estão representados 4 trapézios. Agora vamos para a letra B, utilizando a mesma malha. Vamos lá? Quantos desses quadriláteros são paralelogramos? E agora? Quantos são os paralelogramos? Isto? Um tempo para que vocês encontrem os paralelogramos aí, a quantidade. E aí, estudantes, quantos desses quadriláteros são paralelogramos? Vamos relembrar qual que é a definição de paralelogramos. São os quadriláteros que têm os lados opostos paralelos, né? E os ângulos opostos congruentes. Então, vamos verificar quais são eles ali. Olha lá, lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes. 1, 2, 3, paralelogramo, 4, 5, 6 paralelogramos, né? E aí? São 6 os paralelogramos. Isto? Perfeito. Dentre os paralelogramos, agora nós vamos para a letra C, né? Quantos são os losangos? Essa ficou fácil, né? Vamos lá. Qual a definição de losangos mesmo? Nós temos o que no losango? Todos os lados têm a mesma medida e os pares de ângulos são congruentes. Vamos lá um tempinho para que vocês encontrem o losango aí?
E aí, estudantes, quantos losangos vocês encontraram? Um só, né? Apenas um losango. Veja, os lados têm todos a mesma medida e os ângulos opostos são congruentes. Um losango só. E aí, continuando, dentre os paralelogramas representados, quantos são os quadrados? Vamos retomar o que a definição de quadrado nos diz. Quadrados são figuras que têm, ou melhor, são quadriláteros que têm 4 ângulos de mesma medida e 4 lados de mesma medida. Quais as figuras representadas entre os paralelogramas? São os quadrados. Vamos lá? E aí, estudantes? Quais dos paralelogramos representados são quadrados? Quais são? Opa, professora, voltou? Vamos lá. Quais são os quadrados? Lados de mesma medida e ângulos de mesma medida. Onde que nós temos aquela figura e mais aquele outro paralelogramo, né? Então, quantos são? Os quadrados são 2. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Atividade 2. Quantos metros de arame serão necessários para cercar uma área retangular de dimensões 4 metros e 7 metros, sabendo que o proprietário dará 4 voltas com o fio de arame? E daí? 28 metros, 68 metros, 88 metros, 98 metros ou a letra E, 108 metros? Vejam lá, eu fiz aqui um desenho para vocês, né? Nós temos uma área retangular, né? E ele vai cercar essa área retangular. Um dos lados 4 metros, o outro lado 4 metros, né? 7 metros e 7 metros. Lembrem-se que ele vai dar 4 voltas nessa cerca que ele vai fazer, certo? Então vamos lá, um tempo para que vocês realizem esse cálculo.
E aí, estudantes? Quantos metros de arame serão necessários? Vamos calcular primeiro a primeira volta? Bom, primeira volta, vamos lá. 4 mais 4 mais 7 mais 7. 4 mais 4, 8. 7 mais 7, 14. 14 com 8, 22. Então, em uma volta, ele vai usar 22 metros de arame. Mas lembram-se, são 4 voltas. Vamos lá, então? 4 voltas, 4 vezes 22. Então, quantos metros de arame ele vai precisar? O proprietário precisará de 88 metros de arame. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos lá, então? Dando sequência à nossa aula de matemática de hoje. Chegamos no quiz. Assinale as alternativas corretas. Tudo bem? Eu vou dar um tempo para que vocês copiem esse quiz bem rapidinho, para que aí vocês continuem a resolução. Ou para que nós continuemos a resolução. Vamos lá?
aí, estudantes, vamos lá? Vamos para a análise da primeira alternativa? Todo retângulo é um quadrado? Vejam, todo retângulo é um quadrado? O que nós temos de definição de quadrado? Tá? Quadrado é um quadrilátero que possui o quê? Lados de mesma medida. Além dos lados de mesma medida, o quadrado também possui o quê? Os ângulos também, né? E ângulos de mesma medida ou congruentes, né? Mas vamos usar aqui mesma medida, amados. Tá. Partindo da definição do quadrado, nós conseguimos construir um retângulo? Vamos ver? Ó, lados de mesma medida. Este lado tem mesma medida que este tem mesma medida que este. Os ângulos de mesma medida. Este tem mesma medida que este. Estes ângulos têm a mesma medida. Conseguimos construir um retângulo aqui? Não. Então, essa alternativa não é verdadeira, né? Partindo da definição do quadrado, nós não conseguimos construir um retângulo. Então, não é verdade que todo retângulo é um quadrado. E daí, estudantes? Todo quadrado é um retângulo? Vamos verificar? Qual a definição de retângulo? Retângulo é um quadrilátero que possui todos os ângulos de mesma medida, ou congruentes, né? Ângulos de mesma medida. Deixa eu pôr aqui possui, né? Tá meio estranho isso aqui. Possui todos os ângulos de mesma medida. Então, vamos ver? Deixa eu fazer aqui com a régua, né? Ó. Nós vamos analisar os ângulos, né? E aí? Possui todos os ângulos de mesma medida. Conseguimos chegar? Saímos do retângulo e conseguimos chegar no quadrado? Com certeza, né? Veja. Então, essa alternativa é uma alternativa correta. Todo quadrado é um retângulo. Vamos para a nossa terceira alternativa? E aí? Todo quadrado é um paralelogramo? Todo quadrado é um paralelogramo? Qual que é a definição de paralelogramo? Nós temos o quê? Paralelogramo é um quadrilátero que possui o quê? Os lados opostos paralelos. Paralelos. E o que? Os ângulos opostos de mesma medida ou congruentes, né? Vou usar a palavra congruência aqui. Congruentes. E aí? Partindo de um paralelogramo, nessa definição, nós conseguiremos chegar em um quadrado? Vamos lá. Os lados opostos são paralelos e os ângulos opostos são congruentes. E aí, conseguimos chegar na definição? Vejam lá. Os ângulos opostos são congruentes e os lados opostos são paralelos. Chegamos na definição de que eles são o quê?
Todo quadrado é um paralelogramo. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, vamos lá. Próxima. O que ele diz para nós? Próxima alternativa. Todo losango é um quadrado? E aí? Todo losango é um quadrado? Qual que é a definição de quadrado que nós acabamos de fazer? Os lados e os ângulos. Os lados têm a mesma medida e os ângulos têm a mesma medida. E aí? Os lados têm a mesma medida. Acho que não vai ser bem, né? Vamos lá. Olha lá. Isso aqui não. A senhora vai cancelar essa figura, né? Isso aqui não vai ficar quadrada, não, né? Deixa eu usar aqui, então. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se nós, partindo da definição do quadrado, nós chegamos na figura do losango, né? E aí? Os lados opostos, o quadrado tem todos os lados de mesma medida. E todos os ângulos também de mesma medida, né? Conseguimos chegar? Não, né? Não conseguimos chegar. Então, essa alternativa não seria uma alternativa verdadeira. Todo losango não é um quadrado. Agora, vamos então para a nossa próxima alternativa? E se nós trabalharmos com todo quadrado é um losango? E daí? Vamos lá? Qual a definição de losango que nós temos? Losango é um quadrilátero que possui o quê? Todos os lados de mesma medida. E ângulos e os pares, né? De ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida, né? Vamos ver? Losango possui todos os lados de mesma medida e os pares de ângulos são congruentes. Perfeito. Vamos ver se nós conseguimos chegar no quadrado? Olha lá. Os lados de mesma medida. Isso. E os ângulos congruentes. E aí? Todo quadrado é um losango, então? Como que ficou essa alternativa? Com certeza, todo quadrado é um losango. E agora, vamos para a nossa última? Nossa última alternativa? Então, vamos lá. Todo retângulo é um paralelogramo? Como que fica? Todo retângulo. Qual que é a definição de retângulo? É o quadrilátero que possui todos os ângulos de mesma medida. Qual que é a definição do paralelogramo? É um quadrilátero, né? Vamos lá? Ó. Paralelogramo. Nós já usamos essa definição, né? Paralelogramo possui o quê? Os lados paralelos e congruentes, né? Possui paralelos,
congruentes ou de mesma medida, né? Medida e os ângulos opostos, né? São congruentes ou de mesma medida. Medida. Isso. E daí? Um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo? Vamos usar aqui a definição. Olha lá o retângulo do paralelogramo, né? Todo retângulo é um paralelogramo. Lados opostos, paralelos e congruentes. E ângulos opostos, congruentes, ó. Conseguimos? Conseguimos então chegar na definição? Veja, lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes. Então, nós temos que todo retângulo é um paralelogramo? Com certeza, todo retângulo é um paralelogramo. E com esta, nós encerramos a nossa análise das alternativas. Isso, estudantes. Então, vejamos. O que é que nós vimos hoje? Vimos que através da compreensão e da exploração, as relações entre lados e ângulos dos quadriláteros. E aplicamos o conceito de perímetro de figuras planas, retângulo e quadrado, na resolução e elaboração de problemas. Ou melhor, na resolução e elaboração de problemas, não é? Então, assim, um grande abraço da prof, se cuidem, caprichem no caderno, que logo, logo nos encontraremos.